A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de mim. Dá a mão não. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com a Camila Nunes, que é mestre na tecnologia dos alimentos. Ciência e tecnologia Ciência, de alimentos. Especialista em seletividade alimentar, em criança, em mulheres. Mães, de uma forma geral, né? Nutrição materna e infantil. Então, tudo que envolve o universo feminino, pré-concepção, pós-concepção, amamentação, introdução alimentar das crianças, tudo que envolve… Tudo que é comida, né? Tudo que é alimento. Comida, não, é mesmo. E na relação, né, eu acho que é muito incrível isso. A relação que a criança nasce, assim, e a gente vai estabelecer a relação que ela tem com a comida, né? Sim, Isso dá é assustador. Inclusive, foi assim que eu conheci Camila, né? Porque, tipo, eu tava lá no rolê de introdução alimentar, minhas filhas, não sei o quê. E aí, tipo, só vinha nutricionista malucão, tá ligado? Tipo assim, Isso é uma coisa que eu quero muito conversar com a Camila. quê. Nutricionista malucão, né? E Camila o quê? Apoia o aleitamento materno, entende a função do leite materno no organismo da criança. Tá falando a verdade sobre o composto lácteo, sobre fórmula de segmento. Então, assim, Camila é quase uma raridade na internet. Camila não é vendida, caralho. E assim, eu já estive do lado de lá, né? Então, eu trabalhei por 4 anos numa indústria farmacêutica, que é bem… anda juntinha com a indústria de alimentos. Sim. E depois que eu estive lá de lá, eu falei… que é isso? Você que mundo é esse? O tamanho da irresponsabilidade que, né, que é. E assim, o que mais me chocava… Porque assim, a indústria, ela tá lá no papel dela de venda, né? Apesar de ser uma tentativa de venda de saúde, a gente sabe que não, né? A gente sabe que essa venda é lucro. É bom e velho capitalismo aí, né? Sim. Mas o que mais me espantava era a classe de saúde. Uhum. Era o outro lado. Sim, profissionais de saúde chancelando… Não, se vendendo. Não Sim. era uma questão assim, não. Era venda. Era venda. E assim, teve uma época que eu me sentia assim, dentro de uma corrupção. Onde eu pagava prescritores pra fazer coisas pra mim. E aquilo começou a me incomodar de uma forma absurda. Você pagava o quê? Depósito em conta. Mas o que é? Claro, assim, depósito em conta. Tá, mas aí você pagava pra escrever o quê? Pra prescrever o produto que eu vendia, no caso, né? Mas pra quem? Pra médicos? Pra médicos. Pra médicos, prescritores de saúde, né? Ah, tá. Prescritores de saúde prescritores de uma forma geral, que né? a indústria que você trabalhava… Exatamente. Prescritores de uma chocante, forma geral, né? Tem vários tipos de prescritores. Muito poliana. Então, assim, tem vários tipos de prescritores. Então, existem os nutricionistas, são prescritores. Os médicos são prescritores, farmacêuticos, dentistas, né? Então, eu acredito que esse tipo de assédio aconteça em todas as áreas que existe prescrição, né? E aí, cabe a ética do profissional aceitar ou não aquele tipo de coisa, né? Então, a gente é abordada muito. Hoje em dia, eu sou muito pouco abordada, eu quase não recebo mais. Então, você tava do lado de lá e, de repente, por uma questão ética, de consciência, você falou, aí, não assim, é aquilo parou muito de fazer sentido na minha vida. Eu comecei a odiar e trabalhar. Aquilo começou a me consumir de uma forma absurda. E, assim, aí a gente tem a parte do que eu ganhava bem. Ganhava muito bem, eu tinha benefícios 1000. Sim. Então, e aí até que eu falei, não tô aguentando mais. E aí, óbvio, minha performance foi pro pé, né? E aí eu fui mandada embora. E aí foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque aí eu pude me dedicar totalmente à minha profissão. Aí eu comecei a abrir meus olhos e aí eu comecei a fazer pequenas denúncias disso, né? Não denúncias muito grandes, porque eu acho que tem outros veículos pra fazer isso. Mas eu comecei a me incomodar muito com isso, né? E eu não trabalhei na indústria de alimentos, né? Eu trabalhei na indústria farmacêutica. Porém, eu percebo que a indústria de alimentos, ela caminha no mesmo lugar, de mãos dadas, né? E aí foi assim que eu conheci a Verônica, porque ela também fazia muitas denúncias de mais voltada para amamentação. Então, olha, eles estão lá. Então, é sempre uma tentativa de andar no que a lei diz que eu não posso fazer propaganda. Então, como que eu vou fazer essa propaganda? Eu vou burlar isso? Como eu vou burlar essa propaganda? De que forma eu vou fazer isso aqui parecer legal, né? Então, eu lembro que teve uma época que a minha mãe recebeu um pacotinho de suplemento pra idoso, né? Então era sênior, no correio.
um pacotinho, assim, de uma marca sênior. E aí, né, a minha mãe, ela é um pouquinho hipocondríaca, né? Então ela sempre acha, e você não acha que eu preciso de mais vitamina e mineral? Sendo que assim, minha mãe, ela come bem. Minha mãe come todos os legumes, todas as verduras, ela come frutas todos os dias. E ainda assim, ela fica, mas eu já passei dos 60 anos. Todo mundo diz. Aí minha mãe fala assim pra mim: só você diz que não precisa tomar suplemento. Porque é por isso, porque você é a raridade da internet, Só você. Camila. Aí você começa a falar, mas só você diz que não precisa tomar suplemento. Todo lugar que eu vou fala que eu tenho que tomar cálcio. Eu falo, mãe, você precisa tomar cálcio se isso é uma deficiência. Eu também não sou defensora, não tô falando aqui que não é pra tomar. Pelo contrário, quando bem orientado, é importante tomar. É importante fazer prescrição, né? Então, às vezes, é muito engraçado que às vezes alguém entra em contato comigo e aí eu atendo também hoje muitas crianças dentro do espectro autista, né? E esse é um mundo, né, que também é uma prescrição… Que eles têm muita seletividade alimentar. Muita. Assim, 80% tem seletividade alimentar. E aí, as pessoas entopem essas crianças de tudo que você possa imaginar de suplementação. Aí, às vezes, entra alguma mãe em contato comigo e pergunta assim, mas ela prescreve suplemento? Como se eu fosse contra. Não, eu prescrevo, sim, quando é necessário. Mas várias e várias vezes eu vejo que não precisa. E não é um ver da minha cabeça, é um cálculo. Né? A nutrição, ela é um pouco matemática também, porque a gente calcula coisas, né? Apesar do organismo humano ele não ser algo matemático, né? Cada pessoa vai ter a sua individualidade, a gente precisa avaliar individualmente, né? Então, eu já tive criança que ela tomava 8 mamadeiras por dia e tinha suplementação de cálcio. Tipo assim, cálcio, sei lá do que vem com polivitamínico. Então, assim, uma criança que tá tomando 8 mamadeiras de leite por dia, que não era nem leite, né? Era composto. Pra que esta criança precisa de mais cálcio? Então, eu acho que a gente vem também de uma cultura do sempre eu preciso de mais nutriente, eu preciso de mais. É nessa cápsula aqui que vai estar a vitamina que eu preciso. Porque um chuchu não vai me dar essa vitamina. O que vai me dar é aquilo ali, é aquele pacotinho ali, né? Então a gente entende sim que tem muitas questões de saúde que a gente precisa sim suplementar, a gente precisa sim aumentar a dose de determinados nutrientes, mas para grande parte dos indivíduos saudáveis, que estão simplesmente vivendo as suas vidas, muitas vezes a gente não precisa. Não é necessário. E é isso que eu critico, sabe? Assim, essa questão do, cara, precisa, vamos ver se precisa, sabe? Sim. Assim, dos motivos que eu queria que a Camila viesse aqui, né, quando a Verônica me apresentou, é que eu percebo dentro dessa classe, né, nutricionistas, uma postura muito gordofóbica, né? Então eu queria um pouco que você falasse sobre isso, sobre também sua trajetória com relação a essa bandeira. O emagrecimento na vida da Camila. E essa coisa de todo gordo é saudável, todo gordo é doente. O que é gordo, né? O que é padrão de beleza? O que é só estética? Então, gente, isso aí é uma discussão, assim, que daria pra gente discutir dias sobre isso. Então, vamos lá. Eu me formei na UFRJ, aqui no Rio. Então, ela é uma faculdade, teoricamente, né, a melhor do Rio em nutrição, né? E aí, lá dentro da UFRJ, acho que quando a gente faz uma faculdade federal, a gente tem algumas vivências que outras pessoas não fizeram. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já explodi boa parte da minha bolha. Porque eu fui aquela criança privilegiada, né? Balé, inglês, comida, roupa lavada, né? Nunca precisei lavar um copo dentro de casa, então eu só estudei. E aí, quando me sentaram numa cadeira do SUS, né? Que eu olhei, assim, que pegaram, assim, sabe? Esfregaram a minha cara, assim, na realidade do país. Isso já, pra mim, já foi um choque. Então, eu já parei pra falar, meu Deus, tem gente passando fome. Sim, e aí fica descolado, né? Ficar com aquele discurso o queijo mais caro do supermercado quando você tá assistindo isso. Aí você também começa a questionar a necessidade de firular a alimentação. Então, a gente também tem essa questão. Maravilhoso. Né? É possível ser saudável comendo simples. E aí, o que acontece? Eu sempre amei a maternidade, mas eu saí da faculdade e fui fazer o quê? Nutrição esportiva. Né? Então, eu sou especialista em nutrição esportiva e estética. E aí, quando a gente começa a estudar sobre isso, é emagrecimento, né? A galera, eu cheguei até a trabalhar com esporte mesmo, com atleta. Mas o que aparecia no consultório era a galera querendo emagrecer, né? Quero perder 1 quilo, outro e tal. E aí, obviamente, grande parte eram mulheres, né? E eu tenho uma grande amiga minha de infância. Então, até essa aí, eu me considerava bem gordofóbica, tá? Então, é bem importante a gente entender… A formação é gordofóbica?
dentro da faculdade? Olha, é um pouco, mas eu não vou te falar que é muito gordofóbica, não, tá? Mas é um pouco, assim, focada no emagrecimento, da importância do emagrecimento, de se emagrecer. Se fala muito, né? Quando as pessoas pensam em nutricionista, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é emagrecer. E aí, às vezes eu tô em alguns locais, ou eu falo pra algumas pessoas que eu sou nutricionista, a pessoa já fala assim, eu vou esconder isso aqui que eu tô comendo, eu não vou comer isso aqui, ou então… A fiscal, chegou a fiscal da minha comida. E aí eu falo, mas eu falei assim, aí sabe o que eu falo hoje em dia? Eu falo, não, eu não trabalho com isso, meu amor. Eu trabalho com pessoa que não come. Eu quero que o pó coma. Maravilhosa. Eu tô querendo que o pó coma. Então, pode comer. Ou então, quando eu estou comendo, inclusive, foi esse final de semana, foi muito engraçado, né? Porque gente, eu saí pra jantar, almoçar com meu marido. E aí, ele pediu um salmão com arroz de brócolis e um purê de batata baroa. Aí eu olhei e falei, eu quero um hambúrguer. Aí foi muito engraçado, passou uma paciente minha, né? Aí eu falei assim, não passa paciente quando eu tô comendo salada verde. Mas aí o meu marido ainda falou assim, vou tirar uma foto pra zoar. Eu falei, pode tirar. Mas é isso, tem falei, essa… gente, eu como de tem tudo, meu amor. O negócio é a gente entender o equilíbrio disso, né? E aí, a primeira pessoa que começou a levantar para mim esta questão de gordofobia foi uma grande amiga minha de infância, que ela foi uma criança, né? A gente se conhece desde 6 anos de idade, a gente estudou junto. Então ela foi uma criança normal, aos nossos olhos hoje, né? A gente vê que ela era uma criança normal, porém ela já era considerada uma criança gorda. E aí ela cresceu e aí ela mesmo engordou muito. Ela teve as questões dela, ela ganhou bastante peso. E ela começou numa militância dessa questão de gordofobia. E aí várias vezes ela me pontuava e ela me trouxe à luz dessa discussão. E aí eu comecei, aí nessa época eu ainda trabalhava com emagrecimento. E assim, gente, hoje em dia, assim, sabe aqueles expos de Twitter, eu excluí meu Twitter, que eu falei, não tem nem condição de ficar catando coisa aqui. E às vezes aparece no Facebook, assim, alguma coisa que eu postava, eu falava, gente, que pessoa era essa, né? Mas é muito legal isso também, né? A gente mudar, gente, pelo amor de Deus. Não, mas eu não entendi. Você fazia um expose de… Gordofóbico. Eu mesmo, que assim, eu hoje em dia, quando aparece aquelas lembranças, e eu via o quanto eu fazia comentários gordofóbicos, sabe? Você fazia comentários no Twitter? Tipo assim, não, no Twitter, que aí eu excluí. Falei, não produzo provas tem como contra mim limpar isso mesma. aqui mais, tem que excluir, lixão. E do Facebook também, né? Então, aí eu lembro que, assim… E eu também, gente, assim, eu não fui… Nunca fui uma criança obesa, pelo contrário, eu era uma criança muito magra. E eu era uma criança que comia super mal. E ninguém tinha uma preocupação com a minha alimentação, porque eu era magra. Sim. Né? E aí eu lembro que, assim, eu já era magra. E eu vivia, assim, tem várias fotos minhas numa maluquice, assim, de só faltam 6 quilos. E eu claramente magra. E assim, fazendo dieta, então? Eu fiz dietas, assim, a gente entra na faculdade e é muito engraçado que as pessoas acham que o nutricionista é muito bem resolvido com a alimentação dele. Mas existem estudos que mostram que grande parte dos nutricionistas tem transtornos alimentares. Faz sentido. Entendeu? Então, a gente precisa olhar esse profissional, que às vezes ele também tá passando por alguma questão de transtornos alimentares. Inclusive, tem pessoas que entram na faculdade de nutrição querendo resolver os seus próprios problemas. Os seus próprios problemas com a comida, né? As suas próprias relações com a comida. E eu nunca tive uma relação muito boa com a comida, né? Então eu entrei na faculdade sem comer um brócolis. Não comia vegetais, eu tinha pavor, eu fui uma criança seletiva, né? E aí eu fui melhorando através da alimentação, mas eu fazia um monte de maluquice pra emagrecer também. E aí depois disso eu comecei a observar e discutir essa questão da gordofobia. E era muito engraçado que quando ela começava a trazer isso pra mim, eu falava assim, não, isso daí não é verdade. Isso aí, vocês estão querendo romantizar um problema muito sério, uma doença. E aí eu acho que existem hoje, né, duas faces da gordofobia e dessa discussão, né? Existe a face de que a gente tem sim que discutir que hoje a gente faz uma pressão estética absurda em cima de mulheres. A gente exige corpos que não tem como ser de forma natural, né? A não ser que as pessoas, né, vivam pra treinar ou que tomem muitos hormônios e suplementos, enfim. E existe também as pessoas que de fato estão doentes, né? Porque a gente também não pode achar que tudo bem pesar 300 quilos. Também não tá tudo bem. Então, eu acho que essa discussão, o mais difícil nessa discussão é a gente entender os meio termos, né? Quem sim precisa emagrecer de fato e quem não, meu amor, você não precisa emagrecer.
Você tá bem do jeito que você está, né? Você pode até querer, porém você não precisa. E isso traz umas discussões até pra gente mesmo, né? Então eu lembro que eu comecei né? A gente vai evoluindo, né? Maturidade, você vai melhorando. E aí eu lembro, graças a Deus, tá, acabou. A E pessoa aí, vai estudando, né? Porque você tem 5 pós-graduação. Então, assim. a gente vai estudando o e vai mínimo é lendo. mudar mesmo. E assim, eu acho muito engraçado que eu sou uma pessoa que eu leio até o que eu não concordo. Porque eu preciso saber o que a outra pessoa tá pensando. Então, às vezes, a gente fala assim, não, a minha opinião é essa, eu não quero nem saber o que você quer dizer. Não, eu sou uma pessoa assim que, cara, essa pessoa tá falando uma coisa muito absurda pra mim. O que é que ele tá pensando? Aí é bom baler pra depois falar, criticar, né? Falar, essa pessoa tá viajando mesmo. Enfim, então, a gente precisa tá nesse meio do caminho. E aí eu lembro que tem mais ou menos um mês que eu tava nessa, né? Porque na pandemia todo mundo ganhou peso, eu ganhei peso também. E aí eu cheguei num peso, assim, número na balança que eu nunca tive. Então aquele número eu comecei a ficar, gente, eu tô muito gorda. Sim. Eu tô muito gorda. E aí eu vim de uma, mãe, vou falar mal de você, hein? A minha mãe é muito gordofóbica. A gente fala mal da mãe. Não, a minha mãe, ela olha pra minha cara e fala, você tá gorda. Você engordou, você engordou. Nossa, nunca Seu tive marido tão vai te gorda. largar, Camila. Minha mãe fala, ó, na sua idade. Olha eu da sua idade. Na sua idade. tu tá gorda ainda? A minha mãe fala. A minha mãe. Não, mentira, minha mãe não fala, não. Não, a minha mãe, ela mãe não fala, adora falar, ela adora falar do meu peso, enfim. E aí eu lembro que eu tava um dia assim, trocando de roupa, me olhando no espelho, tem um espelho no meu quarto. E aí eu falei assim com meu marido: cara, eu não quero emagrecer. Eu tô me achando bem, assim. Aí meu marido: mas você tá linda, de onde você tá tirando isso? Eu falei: não sei de onde eu tô tirando isso. E aí eu falei: cara, de onde eu estou tirando isso? Que eu preciso emagrecer. De onde eu tô tirando isso? Se eu tô me sentindo bem. Eu me olhei no espelho e falei assim, caraca, tô uma gostosa, tô linda, tô me amando. Por que eu quero emagrecer? Então é isso que eu acho que a gente tem que questionar. Porque eu acho que é aí que as pessoas se perdem. Apurar o olhar, né? A gente confunde a pessoa que não tá dentro de um peso padrão, né? Não tá lá no jeans 38, no jeans 40, que às vezes tá no 42, 44. E essa pessoa não necessariamente está sofrendo os malefícios da obesidade. Por mais que o IMC possa dizer ao contrário. Porque também existe lá, né, o IMC, que ele ainda é utilizado, apesar de, desde a época que eu estava na faculdade, já se discutia o quanto ele não é uma forma tão fidedigna assim, mas é o que a gente tem, né? Porque assim, por exemplo, se a gente pegar o IMC da Graciane Barbosa, pode ser que ela esteja na obesidade, gente. Porque aquela mulher deve ter uns 80 quilos de massa muscular. Inclusive, um vídeo dela maravilhoso ontem, de maiô enfiado no cu, vermelho, rodando no polidense. Então, assim, por exemplo, a Graciane Barbosa, ela não pesa 50 quilos, gente. Sim. E ela é obesa? Não. Mas se você botar o IMC dela, Grazi, manda pra gente o seu peso. Então, assim, a se deusa ela... da Isa, por exemplo. Né? A Isa. Então, assim… Quem? Isa? A Isa. Que Isa? Dona de mim. Dona de mim. Então, assim, então é isso que eu acho… Fala Isa, eu lembro da Bela do Céu, desculpa. Minha amiga Isabela, desculpa. Isa, dona de mim. Isa, ok. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender o que passeia aí no meio. Que a gente também não pode apoiar e normalizar que as pessoas se matem. Sim, porque… comam desordenadamente, quase que… Sim, porque assim, gente, a obesidade, as pessoas relacionam muito a obesidade a preguiça. Né? Preguiçoso, meu amor. Se você não pain alguém, se você fechar mas eu ouvi sua muita nutricionista boca, falando isso, é preguiça. você emagrece. Isso não é uma verdade. Pois Isso não é uma verdade. Porque muitas vezes o emagrecimento… Desleixo, preguiça. E eu acho que a discussão gordofóbica, ela vem para isso. Eu acho que é muito importante que, assim… Gente, ok, a pessoa está obesa. Essa pessoa sabe disso, tá? Então, assim, aí, por conta disso, ela não tem direito de passar numa roleta? De caber num assento? De uma cadeira cair enquanto ela tá sentada? Porque, assim, essas pessoas existem. Né? Ah, mas não pode pesar 300 quilos, não é saudável. Também não é saudável fumar. Todo mundo sabe disso. E tem áreas para fumantes. Então, se você parar pra pensar, é uma discussão que, tipo assim… Ah, mas é só você querer parar de fumar. Não fuma! Não é? Se é só parar de comer, e não é. A obesidade é uma doença multifatorial. Então, não depende de força de vontade de nenhum indivíduo. Né? Então ela tem questões hormonais, questões psicológicas, questões de ambiente onde essas pessoas estão inseridas. Então a criação dessas pessoas. Então hoje a gente precisa entender o que faz essa pessoa estar no peso que ela está, né? Então essa pessoa tá comendo
desordenadamente, está comendo as suas emoções, essa pessoa, ela está com uma compulsão alimentar, isso não é saudável. Agora, o peso, ele vai ser uma consequência de alguma questão que essa pessoa tá passando, né? Então, quem assiste aí aqueles Quilos documentários… mortais. Quilos mortais. Gente, Choquei, não tem meu marido como a adora. gente falar que uma pessoa que não consegue mais O andar… que é quilos mortais? Amiga, É são um- pessoas muito, muito obesas que não saem mais da cama. São casos gravíssimos de obesidade. É tipo um programa que passa nesses… Eu não sei nem o Sei que canal é que Health, passa. também não sei sei. que é Health. É. E aí, o nome é Quilos Mortais, que são pessoas, assim, que são muito obesas. E elas estão tentando fazer uma cirurgia bariátrica. Só que, às vezes, eles precisam emagrecer pra fazer a cirurgia. Então, Mas não eles consegue acompanham. nem sair da cama? Não, tem gente que, amiga, não tem sai que da já teve cama. um caso que tiveram que quebrar a parede da casa. É. Não, então, mas se não sai da cama, como é que faz o exercício pra fazer a cirurgia? Então, não faz, começa a diminuir a comida. Né, pra tentar emagrecer. Parar de Tem comer, gente que, assim, né? precisa sair de guindaste, assim. Então, a gente não pode falar que a gente falar pra uma pessoa que não consegue mais andar por Sim. conta do seu peso, que a gente tá sendo gordofóbico com essa pessoa, É, claro. sabe? Mas a gente também não pode discriminar essa pessoa. Essa pessoa precisa de acolhimento. Essa pessoa está doente. É. E aí, assim, esse peso é consequência. Então, a gente trazer a discussão da obesidade, do sobrepeso raso, é uma discussão rasa. Você falar, força de vontade. Quem quer, consegue. Né? E assim, gente, o meu passado me condena, mas eu sou coach de emagrecimento. Ai, eu ia não. falar… Peraí, então. Eu fiz um Calma curso aí, de coach. gente. Eu ia falar um adendo aqui. E ela acabou com o meu adendo agora. Eu ia falar, nutricionista não é coach de emagrecimento. Estamos vendo aí Nutricionista não uma é coach. ex-BBB bombástica, que é Sim. coach de emagrecimento. Não, e eu acho isso um perigo, Coach né? é coach, nutricionista é nutricionista. Não canta nada com o outro. E evidentemente que eu lembrei dela, sabe por quê? Quando você falou isso, que muitas pessoas que vão pra nutrição têm questões com a alimentação. E dá pra ver ali que aquela pessoa, que a gente não vai falar o nome, que a gente não quer que ela Sim. venha em cima da E gente. ainda tem uma outra também, que não é ex-bebê, mas é uma outra. De coach de emagrecimento também. Não, gente, agora tá aos mundos, né? Porque as pessoas acham vários. que… Enfim, então eu fiz um curso de R$5.000 de coach de emagrecimento. E nada fez sentido pra mim. Mas Porque você já era nutricionista? Já era nutricionista. E aí você traz a discussão pra muito raso. Eu acho que você traz… E, às vezes, eu me sentia invadindo questões que não eram minhas. Porque, às vezes, você observa que a pessoa… Porque, assim, vamos lá, nutrição. A pessoa quer emagrecer, ok, vamos ver a alimentação. Aí eu falo, olha, isso aqui pode estar contribuindo pro seu processo de… né, pro seu processo de ganho de peso. Vamos ajustar. Aí essa pessoa ela não consegue fazer aquele planejamento, né? Por mais flexível que ele seja. Então… Aí a pessoa começa, por qualquer motivo que for, vamos dizer, a pessoa recebe o planejamento. E às vezes é um planejamento que, assim, eu sou o tipo de nutricionista que uma das perguntas da minha anamnese é: o que você gosta de comer? O que você não abre mão? Aí tem gente que fala… Eu lembro que teve um paciente que ele falou assim, pão. Meu é pão e vinho. Eu tava Pão. pensando aqui em silêncio. Então, cara, se pão e vinho é importante pra Jesus, você… te amo. Se pão e vinho é importante pra você, Amiga. então por que a gente vai tirar da sua alimentação? Então, assim, é possível emagrecer comendo pão e tomando vinho. É possível emagrecer comendo uma possível, sacola de gente, pão. eu amo. Emagrecer Camila. dormindo. Corta dessa Eu parte. gosto de emagrecer dormindo, Camila. Aí vai ser um pouco mais difícil. Transando! Transando, emagrecer transando não. Lógico que dá. Aí dá. Exercício físico, Aí meu dá. amor. É só não comer e Sei. transar. Come uma salada e vai, ó. Ou não come mais. Então, assim, É isso. então a gente Que precisa loucura, ter gente. prazer na alimentação. Então, assim, Sim. gente, me diz aí… São duas taurinas sentadas aqui Me diz nessa aqui cadeira. um evento social que não envolva comida. Pois é. Não, família pra mim é Gente, comida. eu fui no enterro, meu orientador faleceu. Enquanto eu tô fazendo mestrado, meu orientador faleceu e ele teve um velório muito bonito, né? Porque ele era um professor muito querido. E tinha buffet. Ah, mas porque era nutricionista. Eu nunca fui num velório que tinha buffet. Ele não era nutricionista, Ah, não? ele era químico. Ele não era nutricionista, ele… Mas químico porque é quase… ele É quase… gringo. Lá ela é muito comum, né? Não, mas é assim, foi a primeira vez. Eu tipo falei, festa, gente… amiga. Era tipo aqueles enterros de filme. Então, assim, gente, hoje em dia tem enterro, tem comida. Então, assim, você… Ninguém me E assim, chamou. quando você vira pra uma pessoa e fala assim, ó… Você vai parar de fumar. Ah, então a gente vai fazer o quê? Você afasta do cigarro, evita Sim, hábitos que sim. você… Como é que você evita comida? Eu acho Se impossível. você tem que comer, vamos lá, 5, 6 vezes ao dia. Se você Não. tem que comer várias vezes ao dia, E faz todos os dias, parte da sua vida. Não, e só fazendo um parênteses. O que… Eu não sei se essa é uma sensação minha, né?
5 planetas em touro. Mas assim, eu acho que quando você fica sem comer, dá até uma tristezinha. Dá depressão, gente. Não é, gente? Mesmo quando eu me Depressão. mantenho, não, eu tô afim de emagrecer, porque a gente combate, a gente fala muito do sistema, a gente combate, mas a gente tá inserido, gente. Sim. Né? Somos mulheres Sim. e sofremos todas as pressões estéticas Eu da nossa também sou. Inclusive, pra Você estar aqui, também. olho minha câmera e falo assim: será que essa Pois câmera é. vai me engordar? Pois Será que é. essa câmera vai pegar eu A aqui gente fala, assim? fala, mas a gente sofre pra cacete. Então, assim, a gente já tá inserida nesse processo aí. A gente quer se desconstruir, a gente quer se amar do jeito que a gente já tá. A gente quer, mas não ama. A real Sim. Estou 5 um quilos acima daquilo processo. que eu sempre fui. E eu me odeio, é muito louco e é violento. E isso aconteceu comigo. E quando eu consigo ficar sem comer, eu percebo isso. Eu acho que você, como nutricionista, deve lidar muito com isso. Eu fico triste. Não é nem triste, gente. Às vezes Eu não sei o é que que é. metabolicamente, né? Porque seu corpo vai começar a entrar em… Seu metabolismo vai começar a falar, bom, tô em perigo, ela não tá comendo. Comida é minha energia, então eu vou… Mas mesmo Então que não você seja fica com mais fome, cansada, mesmo mais… que não esteja com fome, entendeu? Eu acho que essa coisa, até o jejum… podemos falar aí, não temos tempo de tanta polêmica do jejum. Mas sabe, mesmo quando você não está com fome, então, né? Tô ouvindo meu corpo, Sim. não tô com fome. Mas rola uma tristezinha. Dá uma vontade de comer. O que acontece? O comer, ele é para além da nutrição. Isso já é muito bem claro, né? A gente Sim. não come só para se nutrir. A gente come por 1000 motivos. A gente come por felicidade, a gente come por tristeza, a gente come pra comemorar. A gente come por absolutamente tudo e qualquer coisa, né? Então, o problema é quando quando isso aí dá ruim, né? Então, cara, você tem que ter prazer na sua alimentação. A sua alimentação tem que ser prazerosa. Gente, ninguém aguenta comer torrada com pasta sem gosto do resto da vida, entendeu? Comer lá meia dúzia de alface sem um azeite, sem um tempero. Então, assim, a comida precisa ser saborosa. É importante que a gente tenha prazer na nossa alimentação. E aí, a gente começa a demonizar os alimentos, né? Porque… Então, isso eu recebo muito. Posso comer pão depois das 18 horas? Se eu comer não sei o que, eu engordo? Cara, nada engorda e nada emagrece. Depende da quantidade, né? Então, assim, quando eu falo pra você que é possível você comer pão e tomar vinho e emagrecer, é possível. É possível você emagrecer comendo um saco de pão todo dia e tomando 3 garrafas de vinho? Aí eu já vou falar. Então, aí é mais difícil. Que é matemático, né? Isso aí é quase uma compulsão, caralho. Aí a gente precisa também… É porque é isso, a gente precisa entender que sim, a gente tem que levar prazer pras pessoas através da nutrição, né? Mas a gente também precisa falar a verdade pro paciente. Olha, não, porque às vezes a pessoa se frustra, né? E aí eu lembro que às vezes voltava paciente que não tinha emagrecido e aí a gente falava, vamos lá, o que aconteceu? Eu saí muito, eu fui pra muita coisa, eu não consegui, eu não coloquei, eu não fiz. Então aí já começa a sair um pouco do âmbito da nutrição. Porque se a pessoa quer, e às vezes eu pergunto, você quer emagrecer? Por quê? Quais são os seus motivos pra você querer emagrecer? Porque às vezes assim, vinha pessoas que falavam, eu preciso emagrecer porque o meu médico pediu, eu tô com colesterol super alto, preciso melhorar minha alimentação, eu preciso isso, preciso aquilo, aquilo outro. Mas tinha algumas pessoas assim, eu quero perder 5 quilos, quero perder 10 quilos. E aí assim, às vezes aquela pessoa não sabe nem o porquê. E aí, se a gente não sabe os porquês, a gente não tem motivação para aquilo, né? E emagrecer, ela não depende de motivação, né? A gente já sabe sobre isso. Então, às vezes, aquela pessoa até quer, mas ela não consegue abrir mão das coisas que ela gosta. Então, assim, a gente precisa entender qual é esse relacionamento com essa comida. Ou o que eu achava mais, assim, perigoso era quando, assim, eu liberava várias coisas pra pessoa. Então, assim, você gosta de comer chocolate todo dia depois do almoço? Então, olha, vamos botar aqui. Mas você vai poder comer essa quantidade aqui, né? Porque aí vem a matemática da coisa, né? A caloria. Porque não adianta, se você comer mais do que você precisa, você vai ganhar peso. Se você comer menos, você emagrece. Então, também tem essa questão da caloria, né? E aí eu falava, então tá, eu vou botar aqui, um pedaço Você quer comer pão? Então, pão todo dia de manhã. Você quer comer um chocolate? Seu chocolate aqui. E aí existiam 2 tipos de pessoas, né? Existiam os tipos das pessoas que falavam assim, cara, depois que você me liberou, eu nem tenho mais vontade. Uhum. Ou então a gente apresenta, né? Eu não apresento só o pão. Eu falo, você pode comer pão, mas você também pode comer uma tapioca, você também pode comer um ovo, você também pode comer uma panqueca. As panquecas da Verônica são famosíssimas. Então você pode comer outras coisas. E aí, às vezes, a pessoa experimenta outra coisa e ela ama. Então eu tenho um paciente que ele falou assim, na primeira consulta ele falou assim, eu não consigo abrir mão do pão. Falei, de boa, vamos botar o pão. Gente, o pão é uma questão. O pão é uma questão. Na segunda consulta, eu falei, e aí, não sei o que. Ele, cara, eu não comi pão nenhum dia. Louco. Porque você me passou tal outra Quem coisa mandou lá. você liberar? E eu amei. Ah, e tá. eu amei, eu Ele tô provou. comendo essa. Não, ele provou outra coisa Uma e ele viu que alternativa. ele não precisava do pão. Uhum. Então, às vezes, é isso. É a gente ter uma alimentação pobre.
né? Uma variedade alimentar pobre. Às vezes a gente não consegue imaginar, que às vezes a gente acha que é só aquilo ali que tem. Sim. Né? E aí a gente acaba ficando no looping pra comer só aquilo. E aí quando a gente apresenta outras opções de comida, às vezes essa pessoa gosta também. E existe a outra pessoa que assim, eu falo, ó, vamos lá, 2 fatias de pão, tá de boa? A pessoa fala, tô. Aí quando retorna, ela fala, eu não consegui comer só 2 fatias. Aí eu comi 4. Aí eu passei 20 gramas de chocolate. 20 gramas de chocolate é bastante coisa, tá? É uma barrinha assim, ó. De chocolate ao leite? 20 gramas. Gente, eu não emagreço. Emagrece. 5, assim, dá pra comer. Aí a pessoa fala, eu não conseguia comer só 20 gramas. Comi a barra Eu precisava inteira. comer a barra inteira. Aí, essa pessoa, ela precisa de do que um acompanhamento nutricional, né? É mais do que eu dizer o que ela tem que comer. Ela já precisa de outras questões pra entender o porquê que ela não consegue. Ela tá comendo o chocolate que ela queria. Mas por que precisa ser uma quantidade absurda? Por que a gente tem que terminar de comer com a barriga cheia? E aí eu lembro que a minha antiga psicóloga, ela falava muito que é a gente tentar preencher vazios com outras coisas. Né? Vazios emocionais. A gente quer preencher com comida, quer preencher com compra, quer preencher com exercício, às vezes. Sim. Ou com outros tipos de compulsões. E aí, quando eu fiz o curso de coach emagrecimento… Eu tava falando isso, porque o coach entra aí, né? O coach quer entrar aí. Quer entrar aí. Só que assim, às vezes até dá, porque tem umas ferramentas até interessantes pra pessoa ter uma visualização do que acontece. Só que às vezes, gente, o que me incomodava é que às vezes vinha coisa ali que eu não tava preparada pra Sim. tratar. Então, às vezes a pessoa começava a chorar, falar que é da relação da mãe dela com ela, que teve uma que falou que na infância ela passou fome. Gente, isso é além de mim. Aí eu parava e falava, não, então aí a gente vai precisar de um acompanhamento psicológico também, né? Vamos procurar um psicólogo também pra te ajudar. Maravilhosa. Entendeu? Ética. E aí eu acho que é aí que muita gente dá ruim. Porque a gente começa a achar que é autossuficiente. Que não, eu vou dar conta. Mas eu não dou conta de um abalo emocional tão grande. E aí depois que eu vi mas que algumas você… acontecia isso com algumas pacientes minhas, que elas simplesmente, às vezes com alguma perguntinha daquela ferramenta, desestruturava o emocional daquela pessoa, eu falei, eu não dou conta de segurar esta questão. Então eu preciso transferir isso pra quem é de cabimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, saber até onde vai o meu trabalho enquanto nutricionista e até onde vai o trabalho do outro. Porque isso, emagrecer precisa de várias pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que assim, eu emagreci. Não, eu não emagreço ninguém. Né? A pessoa que emagrece sozinha, pelas forças de vontade dela, pelos esforços dela, pela a necessidade dela de fazer o tratamento dela, porque é um tratamento, né? E aí isso começou a me incomodar, então parei, nem me identifico, nem me titulo mais. Você usou rapidinho uma palavra que eu acho que a gente pode ou trocar, não sei se troca ela ou se continua, mas esforço, né? Emagrecer é um esforço? Não é fácil. Muitas vezes é esforço mesmo. E assim, eu não digo esforço na palavra de assim, força de vontade. Se você quiser do fundo do seu coração, você vai conseguir. Não digo esforço nesse sentido da palavra. Eu digo num esforço que assim, é desgastante, é chato. Ninguém gosta. Não é um caminho fácil. Não é um caminho, não é só parar de comer. Não é só fechar a boca. Qual é a sua opinião sobre dieta? Dietas não funcionam. Dietas não funcionam. Dietas, sabe o que é pra ser feito essa dieta? Vamos lá, sei lá. O que eu falava pra minha paciente era assim, olha… Você vai virar pra mim e falar assim, eu vou num casamento… Sim. Daqui a um mês. E eu quero caber no vestido que eu tenho no armário. Preciso caber naquele vestido. Quero caber naquele vestido. Eu falar, ok, vamos fazer uma dieta? Sim. Entendi, ela é pontual. Exatamente. Ai, sincronizar, gente, é tão irmã. E aí eu falo, pontual. Então bora lá. Tá. Tu quer emagrecer pra caber nesse vestido? Então, amada, faca na caveira. Aí você vai cortar o pão, você vai cortar o vinho, você vai cortar o chocolate. Você vai ficar depressiva pra Fica caber nesse vestido. deprimida, Mas aí, assim… coube no meu Aí vestido. tu coube no vestido. Vai deprimida. Mas aí a dieta… Vai deprimida pra essa festa, caralho. Exatamente, ela vai chegar na festa, vai comer horrores, Vai explodir o vestido. entendeu? Leva ali em agulha pra Consegui ver a sacar. cena. Exatamente. Então, assim, a dieta, pra isso aí, ela tem Sim. um propósito. Pra você ir Entendi. lá fazer uma coisa específica. Então, de repente, sei lá, você é um lutador, você precisa E perder vamos peso. cavucar mais fundo. E o remédio pra emagrecer? Ai, gente. Sonoplastia. O remédio é muito polêmico, né? Assim, eu, enquanto nutricionista… Serve pontual? Pra uma situação pontual? Serve. Assim, o que acontece? Eu, enquanto nutricionista, eu não posso nem prescrever e nem remover medicamentos.
Isso é nutricionista de não médico. pode passar remédio pra emagrecer. Medicamento, não. A gente pode trabalhar dentro da fitoterapia, que teve tanta gente fazendo tanta dificuldade, tanta besteira por aí. Pode falar palavrão? Pode. Tanta merda por aí. Que o conselho agora, para nutricionistas fazerem prescrições de fitoterápicos, a gente Sim, precisa porque a ter mulher uma morreu pós-graduação. tomando 50 chás. É isso, porque as pessoas acham que é chá, que vem da terra, tá tudo bem. É. E não tá tudo bem. Né? Inclusive, é uma das minhas pós-graduações, eu também sou pós-graduada em fitoterapia, e é um negócio muito complexo, né? Então, assim, a gente tem as doses são super perigosas, então a gente consegue, sim, matar uma pessoa tomando só chá. Claro, gente, as pessoas acham o quê? Que quando, o remédio é à base de planta. Você acha que planta é? Planta é o quê? Planta tem venenosa também, gente. Gente, mas E planta o fígado e planta fica é um sobrecarregado. remédio Então, natural, assim, né? a gente tem a nossa limitação. Então, assim, eu não posso prescrever nenhuma medicação para emagrecimento ou qualquer outro tipo de medicamento, tá? Medicamento é médico. Aí você vai num endocrinologista, num Tá. nutrólogo. Tem uma pergunta. Porque eu tomei muito esses remédios pra emagrecer, né? Porque… na juventude, na adolescência. Amiga, na adolescência. Por quê? Porque eu me sentia bem, eu me olhava no espelho, eu era uma grande gostosa, eu ficava com um monte de gente, eu pegava todo mundo. Mas… Nossa, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? E era tipo assim, hoje… E você não era obesa. E você não era gorda. Eu não era gorda. Só que assim, sempre tive muita bunda, muita coxa. Sim. Enfim. Grande. Né? Então, minha mãe também tomava o remédio lá na nutricionista dela, sei lá onde ela ia. Não, remédio. Se era remédio, deve ser, pode ser um endócrino, nutrólogo. Endocrinologista. Vou te levar na minha endocrinologista também, porque o que é vendido, né? A gente faz essa dieta, você emagrece esses 10 quilos, toma esse remédio e aí pronto, você para de tomar o remédio, para de fazer dieta e show, E mantém. né? Assim, na teoria parece tudo bem, por quê? Porque ela faz uma reestruturação alimentar, você faz uma dieta, restringe os assim, negócios. se foi ela que fez, tá errada também. Porque a prescrição de planejamento alimentar é exclusivo da nutricionista. É, mas isso sempre foi assim? Sempre Porque foi está- assim. então. E tá todo mundo sempre errado. É. Então, assim, aí quando eu falo, eu não invado a profissão do Sim, coleguinha, eu não mas o admito coleguinha que vai. O Ah, multidisciplinar, ele é muito complicado É. na medicina, porque as pessoas acham, não, eu resolvo isso aqui, pronto, não preciso chamar mais ninguém, né? Então, assim, se você foi num qualquer médico e ele te deu um planejamento, assim, uma coisa é se ele te deu orientações nutricionais. Isso eles podem fazer, Ah, tá. sem problema nenhum. Então, assim, falar, olha, evita açúcar, come tá. menos pão. Isso aí eles podem fazer. Isso aí isso aí, inclusive, é importante que todo mundo saiba quais são as bases de uma alimentação saudável. Agora, se foi prescrito um pão, mais Foi 15 gramas de prescrito. queijo, Aham. mais tanto gramas de fruta, Dietinha, amiga, isso aí dietinha. é privativo Invasão, do nutricionista. Não É. pode. Então, aí, tipo assim, a dietinha mais o remedinho, beleza. Aí eu ia lá, realmente, emagrecia. E depois, voltava tudo de novo. Por isso, essa foi a minha pergunta. Qual é a sua opinião sobre tomar remédio pra emagrecer? Então, Ai! a minha opinião é a seguinte. Polêmica. Então, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que quando bem aplicado, ele funciona. Mas quando é bem aplicado isso? Exatamente. calma. O problema Tô é… nervosa. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Então, assim, a gente tem um grande obeso. Né? Uma pessoa que sofre de compulsão alimentar. Tipo, quilos mortais. Ou então não precisa nem chegar no quilos mortais. Mas, por exemplo, uma pessoa que é um grande obeso, que já fez dieta e tem questões assim, sente muita fome e não consegue se controlar com a comida, né? E assim, já está fazendo… O que acontece é o não encaminhamento das pessoas, né? Então, essa pessoa ela precisa de acompanhamento psicológico, né? E tudo mais. E aí, essa pessoa pode usar uma medicação para ajudar a controlar a sua vontade descontrolada de comer, por exemplo. Então, a gente ajuda a inibidores de apetite. Então, essa pessoa consegue comer menos quantidades. Mas aí né? depois ela não volta? Essa que é a minha dúvida. Então, Qual é aí a ideia, a ideia bonita é, a gente bota um medicamento, você emagrece, e aí depois você só mantém. Sim. E aí, assim, depende de o correto é ir sendo feito um desmame dessa medicação, né? Por exemplo, tá tomando essa medicação, aí a gente vai diminuindo a dose, né? Isso, mais uma vez, reforçando, médico, né? Esse médico, ele vai diminuindo a dose e vai fazendo um tratamento para que você, depois que você atingir o seu peso, aí a gente vai, de repente, vai colocando um outro medicamento mais fraco. O endócrino. O endócrino. Ou o nutrólogo, tem algumas categorias que podem fazer esse acompanhamento. Geralmente é um endocrinologista. Então, ele precisa passar medicação e ele ir modulando essa medicação e seguindo pro desmame. O que acontece? Vou no endócrino, ele me dá o remédio, eu emagreço pra caraca, ele nunca mais vê minha cara. Então, as pessoas não fazem o tratamento também como tem que ser, né? E outra vertente é o uso indiscriminado da medicação, Sim. né? Então, assim, gente, né? Rapidinho, inibidores de apetite, eles são aquela…
Tarja preta? Não, É isso? Depende, tem vários. Tem várias classes. Receita azul, sei lá. Tem várias classes. Tem vários. De inibição Agora Tem uns tem que- o da moda é o da diabetes, né? É o das agulhadas, né? Também ele tem. Ele tira Esses totalmente são a remédios fome. que você pode chegar na farmácia e comprar aleatoriamente. A da agulhinha pode. A sibutramina, eu vou falar o nome dele porque não pode. A sibutramina só compra com receita preta, tarja preta, se eu não me engano. É receita que tem que ficar retida lá na Aquela farmácia. receita Então, é um negocinho azul. Esse Eu lembro medicamento, porque- porque o povo comprava indiscriminadamente, né? Então fez isso. Mas a agulhada você compra em qualquer farmácia. Eu não sei o que é agulhada. É o que tá bombando agora. Não É sei. um que tá- Caro pra caramba. É R$800, uma agulha pra um mês. Pra quê? Pra emagrecer. você- É pra tratamento de diabetes, Exatamente, mas eles porque aí observam que você emagrece, porque tira sua fome. tira a fome, porque aumenta a glicose, né? Enfim. Então, assim, tem vários tipos. Então, a gente tem medicamento pra acelerar o metabolismo, então aumenta o seu metabolismo. Só que, assim, gente, isso são questões. É isso. Quando aplicado, tem pessoas que realmente precisam. Inclusive, por Então exemplo. tem casos bem aplicados. Tem, por Entendi. exemplo, quando a pessoa chega na cirurgia bariátrica, uma das etapas que essa pessoa precisa cumprir é já ter feito uso de medicamento e ter falhado. Porque a cirurgia, ela é uma cirurgia super agressiva, né? Então, essa pessoa, antes de ser cotada, né? Elegível, Sim. enfim. Acho Antes que dela elegível. ir para essa... Antes dela ir para a cirurgia, ela precisa ter tentado emagrecer de outras formas e falhado. Então, dieta, medicamento, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional. O que acontece né, vamos falar agora as verdades, né? A gente tá num país ferrado. Sim. As pessoas têm dinheiro pra ir pra endócrino, pra ir pra nutricionista, pra ir não sei o que. Não sei. E assim, e também o que eu vejo muito, gente, é que a minha classe, a classe de nutrição, a gente eu penso que as pessoas ainda acham que a gente é muito elitista, né? Que quem tem nutricionista Ainda acham, não. é quem tem dinheiro. De certa forma é. Apesar de que a gente tem nutricionistas no SUS. Sim. A gente tem nutricionista. Em algumas clínicas da família tem nutrição. Sim. Né? Só que é isso. Quando você chega na clínica. Quem que a gente pega na clínica da família? É a pessoa que quer emagrecer 5 quilos ou é a pessoa que tá toda descompensada e não Sim. tem dinheiro pra comprar carne? Pois e é. aí, assim, isso era uma coisa que quando eu fiz o estágio na FRJ, que eu trabalhei ali em Manguinhos, isso pra mim foi um. Como que eu vou falar pra aquela pessoa que ela não pode comer salsicha? Pois é, como é que Se ela não segurança vai dinheiro alimentar, para né? comer. Eu queria falar segurança alimentar, vou esperando ela acabar. É preciso falar de segurança alimentar. Antes de ensinar uma pessoa a comer, ela tem que ter o que comer. Então, assim, aí eu lembro que, assim, eu olhava pra aquilo e assim, me deprimia de uma forma absurda. E eu lembro que a gente fazia visita domiciliar também, né? Pra algumas pessoas que não podiam sair de casa, a gente ia. E aí era uma visita multi, né? E aí eu lembro que sempre tem uma médica, uma enfermeira, né? Aí a médica falava assim: vai lá dar uma olhada na geladeira, ver o que tem. Aí eu já achava super invasivo eu entrar na casa de alguém e abrir a geladeira da pessoa. E assim, era uma realidade tão desconexa da minha, tão que eu nunca tinha visto, que era uma parada assim, que eu ficava muito incomodada. Que eu chegava na casa da pessoa, é isso, a pessoa não tinha o que comer. Então, como é que eu vou falar assim, não, salsicha faz mal. Salsicha faz mal, todo mundo sabe. Sim. Mas essa pessoa não compra, né? Então a gente tá num país totalmente desigual, onde a nutrição ainda é visto como luxo, como às vezes supérfluo, como às vezes desnecessário. E também, às vezes é visto também como assim, alguém que vai me passar um monte de coisa cara. Uhum. Que o arroz e feijão não vai ser suficiente pra emagrecer. Que eu tenho que tomar Amêndoa, castanha. o leite de Minas sal orgânico rosa, do não sei o quê. Inclusive, na faculdade, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O plano alimentar tem que ser compatível ao quanto a pessoa tem de dinheiro. Eu não posso sair prescrevendo coisa que a pessoa não tem dinheiro pra comprar, né? Então, é importante saber também as condições. Mas porque, assim, às vezes a pessoa fez isso aqui, ó, pra pagar a sua consulta. Fez das tripas coração, porque queria ir em você. E aí, quando ela chegar lá, ela não tem mais dinheiro pra fazer as coisas que às vezes você recomenda. Porque assim, cara, se a pessoa tem dinheiro, ok, vai comer castanha, vai comer chia, vai comer linhaça, vai comer o sal rosa do Himalaia. Você tem dinheiro pra isso? Você quer comer isso? Tudo bem. Mas agora a gente precisa entender que não é preciso isso. Não é preciso isso. A gente consegue fazer uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada com muito menos. Com arroz e feijão. E músculo, por exemplo. Entendeu? E fruta. E fruta, e legume. E nem precisa de carne, né? Então isso também. Não precisa de carne pra ser, não precisa de leite pra ser, né? Não precisa... Então eu acho que é isso que entra uma discussão muito importante. Porque entra aquela discussão de que a carne tá cara, a carne tá cara. Caraca, sim, a carne tá cara. A gente tá nesse, né, governo aí que acabou com a nossa vida. Mas, a carne tá cara, por que a gente vai substituir então? Feijão, gente. Feijão tem proteína beça, uma leguminosa. E aonde é que estão? Como que as pessoas não sabem como substituir carne. Pois é. Não sabem como Então, como substituir é? leite.
Como substituir carne? Carne, geralmente, o que mais é a melhor opção são as leguminosas. Feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, né? Soja também é uma opção. A gente também tem proteínas nos vegetais, nos cereais. Então, por exemplo, aveia, nos vegetais. Então, dá pra substituir. A gente não precisa de tanta proteína quanto a gente imagina. A gente come muita proteína. Pra você ter uma ideia, as contas que a gente faz de saúde é 1 grama por quilo de peso de proteína. Então, se você tem 70 quilos, você precisa comer cerca de 70 gramas por dia de proteína, né? Então, assim, isso dá pra atingir com, sei lá, 100 gramas, 200 gramas de feijão, às vezes, que você vai comer no dia, você já vai atingir aquilo ali, né? Então, tem essas opções, por exemplo, os lácteos mesmo, né? É cálcio, tem que tomar leite. Ok, mas a gente tem também, por exemplo, 100 gramas de gergelim tem muito mais cálcio do que, por exemplo, um copo de leite, né? Tem umas questões de biodisponibilidade, sim, mas a gente encontra em opções vegetais fontes de cálcio. Não tem... O único nutriente que a gente encontra em grande... É muito difícil encontrar, porque, se eu não me engano, já tem alguns estudos que já encontram em origem vegetal, é a B12. Que ela é inerente dos alimentos de origem animal. Só que, se eu não me engano, já tem alguns estudos que já acharam em algumas algas marinhas que produzem Tem a vitamina B12 B12. vegetal. Tem B12 já vegetal, mas é caro também, né? Sim. Então, Clorela, talvez. Clorela tem. Então, assim, então, quando a gente olha pra essa realidade, a gente vê que essas pessoas, elas têm que decidir aonde ela vai. Se ela vai no nutricionista, se ela vai no endócrino, quem que ela vai resolver o problema dela mais rápido, porque às vezes ela não consegue contemplar todas as pessoas, né? E aí, isso que eu acho que dá um pouco de ruim, que a pessoa entra num loop. E aí, a pessoa passa a acreditar que o problema do não emagrecimento é dela. Que é ela que é incapaz, que é ela que é preguiçosa. É inútil. E aí, quando a gente vai pras redes sociais, né, principalmente não só de nutricionistas, mas de coaches, dessas pessoas, é isso, né? Ela vai lá e ela mostra que, olha, mas se eu tomar grávida, você também vai estar. É só você comer bem, mas não é só, gente, comer. Como é que você vai falar pra uma pessoa que, assim, eu lembro que... Eu vi muito isso na pandemia, né? Cara, as pessoas não podiam mais sair de casa. Sim. Qual era o prazer que as pessoas encontraram? Comer. Sim. Né? Então, se assim, cara, a minha vida já é tão ruim, eu não vou poder nem comer mais as coisas que eu gosto, que, tipo, eu já não tenho dinheiro pra passear, eu já não tenho lazer, eu já não tenho segurança, eu já não tenho nada. Aí nem comer, mas eu posso? E aí a gente vem também pra discussão de preço, né? Quanto custa um pacote de biscoito? Quanto custa um pacote de macarrão instantâneo? R$2. Quanto tá o quilo do tomate? Quanto tá o quilo do chuchu? Então, tem que ter essa discussão. Então, são discussões, sabe? É política, gente. Profundésimas, sabe? Então, assim, são questões que não dá pra ter uma discussão rasa sobre o assunto. Entende? Não tem como a gente colocar numa caixinha tudo. Sabe? Então, assim, a gente começou falando de gordofobia. Então é isso, não tem como eu colocar todo mundo da mesma caixinha, sabe? Da mesma forma que a gente não pode normalizar lá a pessoa que não tá conseguindo mais levantar da cama por conta do seu peso, a gente também não pode virar e falar que alguém que tá vestindo 42, 44 precisa emagrecer. Que essa pessoa, ela tá doente. Não, gente, calma. A obesidade é uma doença, porém... Não é assim também, qualquer 1, 2 quilos a mais, você tá no bico do corpo, você vai, entendeu? Você vai amanhã bater as botas porque você é um preguiçoso. Então, eu acho que a discussão da gordofobia, eu acho que ela é muito, muito válida, muito importante, e ela tem que ser o seu propósito, eu acho que assim, discutir que essas pessoas existem, essas pessoas precisam ter seus lugares na sociedade, essas pessoas, elas não podem ser discriminadas, a gente não pode diminuir essas pessoas a preguiçosas, sabe? A gente tem que normalizar diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de tamanhos, diferentes tipos de tudo. Porque é isso, as pessoas não acham roupa pra vestir. Sabe? As pessoas não acham roupa pra vestir. E a gente também tem que ter uma discussão do que leva a nossa sociedade, muitas vezes, à obesidade. Né? Então, a gente também tem alimentos hoje industrializados que viciam o paladar. Então, é isso. Quem quer comer brócolis, tendo um biscoitinho aqui super delicioso. De glutamato disso. E eu acho também, Camila, vem muito assim da infância também, né? Eu observo, por exemplo, eu tenho 2 crianças completamente diferentes na comida. E aí As duas, uma diferente da outra? Sim, total. Elas foram privadas mesmo, não tiveram acesso a doce, por exemplo, até 2 anos e meio, mais ou menos. Hoje em dia, se a Bia vê uma caixa de bis, amiga, ela pega aquela caixa de bis e ela come inteira. Pira na loucura. A Alice já fala assim, isso é muito ruim, não quero. Só que tem aquilo, a Alice, ela conhece o limite dela da comida. E aí, quando ela vai pra casa da minha mãe,
solta 2 colherzinhas no prato. Poxa, só mais 2, Alice. Aqui, só mais 2. Aí ela vai e acaba comendo. E eu falo, mãe, não faz isso. Porque aí quando ela vai criando, tipo, o quê? A sensação, tipo, só tô bem alimentada se eu estiver cheia. E, mano, e ela sabe, ela não quero mais. Eu não quero mais. Mamãe, eu não quero mais comer. Então não come, brother. É consciência, Sabe? Né? Ela tem uma consciência corporal de quanto cabe na barriga dela. Eu não tenho. Eu boto o prato ali e falo, come aí, o quanto você aguentar. Né? Tipo, se eu boto pouco, aí ela faz o quê? Pede mais. Exatamente. Então, assim, olhar talvez pra o legal esse é- lugar também, né? O nosso público aqui, ele é de mães, né? De mulheres. Então, assim, olhar também pra essa criança e falar assim, cara, ela não vai comer a sua expectativa de comida. E, mano, olha pra isso também como uma prevenção de doença também, sabe? Eu olho pra isso assim, tipo, vamos prevenir que essa pessoa tenha alguma doença relacionada à alimentação. Exatamente. Porque é horrível, cara. Você... Primeiro Você não se sentir satisfeito quando está satisfeito. Sim. Né? Assim, a gente nasce com o nosso centro de fome e saciedade. Isso é uma questão também. Tem pessoas que têm desregulação nesse centro. Então, tem gente que realmente não tem um limite de parar. Que consegue, quando começa, tipo, a vomitar. Então, por exemplo, essa também é elegível de tomar uma medicação, por exemplo. Então, a gente tem também algumas desregulações de fome e saciedade. Dos hormônios de fome e saciedade. A gente tem 2 hormônios que são responsáveis por isso. Pessoas saudáveis, vamos falar de pessoas saudáveis, nascem com isso regulado. Tanto que, o que é livre demanda? Você sabe quantos ml o bebê mama? E ele cresce, se desenvolve muito bem. Até os 6 meses, quando a gente começa a ter alimentação complementar. E aí, a gente vem também de uma cultura, né? Do crianças têm que ser gordinhas e adultos têm que ser magros. Muito louco isso. Só que essa conta não fecha. Porque a criança que tá passando por uma obesidade infantil, a chance dela chegar na vida adulta infantil é mais de 80%. Óbvio. Né? E aí, o que a gente ensina pra essa criança? Mas só mais uma colherzinha. Então você Só pra acabar. aceitar mais umzinho. Mais umzinho. E aí, a gente vai perdendo essa percepção de fome e saciedade. Então, toda vez que eu quero explicar a saciedade pras pessoas, eu falo assim, sabe quando você bota um prato de comida e tá com as suas amigas? E aí você come um negócio e blá, 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 blá. Maravilhoso. Aí depois você come mais um e você fala. Aí chega uma hora que ainda tem, sei lá, metade do teu prato e tu fala assim, ai gente, não quero mais. Essa é a sua saciedade. Você comeu devagar. Mas você deu o tempo do seu corpo receber aquela comida e te avisar que você tava satisfeito e ainda sobrava comida no prato. Porque, né, tem gente que come assim, ó. Parece que o prato vai até fugir, né? Então. Dependendo lá em casa, às vezes foge, porque tem mais 2 crianças. Posso comer o seu? Aí é de pé. Sacanagem. Mas enfim, então a gente acostuma que a criança tem que raspar o prato. Isso é a expectativa do adulto. A gente não pode colocar a nossa expectativa como adulto na criança. A criança tem que comer quanto ela quiser. Você sabia que tem um montão de gente passando fome no mundo? Você tem que comer isso sim. Gente, mas olha que pressão você bota numa criança. Que horror, gente. Você fala que a fome no mundo é culpa dela. Se ela sabe? Se ela tem criança deixar... passando fome. Gente, mas... Horrível. Como que a culpa é dela? Eu acho que Ou uma então, grande, assim, uma boa solução é você botar pequenas porções. é melhor pôr pouco e a criança pedir Realmente mais. jogar comida fora é uma coisa violenta. Exatamente. Não é bom jogar comida fora. Então, bote pouco e caso ela queira mais, ela bote mais. Né? E também tem a questão do pra me fazer feliz. Sim, nossa senhora. Outra responsabilidade. Como é que você bota esse peso numa criança? De tipo, come para mim fazer feliz. E assim, não, gente, fazer feliz é bizarro, eu né? trabalho com mães de crianças seletivas. Então, de forma nenhuma, eu tô julgando elas, porque eu sei o desespero que Elas sentem dor, eu né? sei. Assim, é uma dor muito profunda. Porque assim, eu trabalho com criança grave. Criança que come um alimento. Que só toma leite. Criança que come leite e come arroz. Então, assim, não é assim, mais uma colherzinha. Eu trabalho com crianças, mas assim, a gente tem que, mesmo nessas crianças, tomar cuidado com o que a gente fala pra elas. Porque, gente, nós adultos a gente criança, né? A gente vai carregando isso. Então, são várias pequenas insultos que a gente vai fazendo na infância da criança, que depois a gente quer cobrar isso do adulto, né? Então, por exemplo, esse de raspar o prato. Então, você chega no adulto e você não consegue não raspar o prato. Então, às vezes, você tá cheia, mas você tá... Eu raspo o prato. Só mais uma colherzinha. Mas um negócio aqui, vou comer. E outra coisa é que a gente tava até conversando, se presentear com comida. Né? Então, assim, se você comer tudo, você ganha um chocolate. Aí a gente já começa a criar uma relação de tipo assim, essa comida aqui não é boa, eu preciso ser recompensada pra comer isso. Né? E aí a gente começa a colocar o chocolate, o pirulito, a bala, né, as guloseimas como presente. Se você for uma boa menina, você pode comer um picolé. Se você for... E aí a gente começa a se recompensar por coisas boas que a gente faz com comida. Aí depois você vira um adulto que depois de um dia difícil você só consegue pensar em comer, ou que
tirar alguma coisa da sua alimentação é algo inimaginável pra você, ou que você come quando você tá triste, porque você lembra de que, tipo, mas isso aqui é um alimento que me faz feliz, né? E assim, não tem problema em você comer esses alimentos. Então é isso que, às vezes, eu trago muito essa discussão. Você pode tomar seu vinho, você pode comer seu pão. Seu filho, depois de 2 anos, pode comer uma barrinha de chocolate. Não tem problema. O negócio é o quanto isso chega e como que isso chega. A relação com o alimento. Então, né? eu sempre falo assim, muito... mais vale um chocolate feliz do que você comer um prato de salada chorando. Então, pra mim, isso não tem cabimento. Então, você terminaria o programa com essa frase? Assim, eu gostaria de explicar essa frase. Não, mas assim, o que acontece é, a gente precisa, eu acho que eu encerraria, acho que a mensagem de tudo que a gente conversou aqui, se eu pudesse deixar uma mensagem, que seria assim, olhem para as suas relações alimentares, olhem para os seus relacionamentos alimentares, né? Então assim, eu enquanto nutricionista, é óbvio que eu não posso chegar aqui e defender o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. Sim. Porém, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da nossa sociedade, a gente tem acesso a eles, eles estão aí, né? Então, eu acho que não é nem lá nem cá. A gente não precisa ser o noiado de não posso comer nada, né? Porque faz muito mal pra saúde, sim. Mas também não é aquele negócio de só comer isso. Então a gente tem hoje uma sociedade que ou tá demonizando ou tá abraçada porque não tem outras opções de comida. Então é isso. Não tem problema você tomar uma taça de vinho. Não tem problema você comer um biscoito que seja uma vez ou outra. O problema está nos excessos, né? Então, olha pra sua alimentação e vê o quanto essa alimentação te nutre. Tanto de corpo mesmo, de nutriente, falando, como ele te nutre também de felicidade. Porque, gente, a gente tem que comer todos os dias pro resto das nossas vidas, várias vezes ao dia. Imagina você só comer coisas que você não gosta. Então, assim, e a gente também precisa treinar o nosso paladar, porque às vezes a gente acha que a gente não gosta de uma coisa, mas às vezes a gente gosta, né? Então, por exemplo, a gente acha que pra emagrecer tem que comer legumes no vapor. Gente, ninguém gosta de legumes no vapor. Ninguém gosta de alface sem tempero. Ai, mas faz pra elas um refogadinho. De alho. Com azeitezinho. Bota no forno. Ninguém gosta de alho na minha casa. Ontem, inclusive, eu fiz um negócio lá com alho. A Alice cheirou assim, amiga. Ia passar fome na minha casa, Alice. Que cheiro é esse? Tipo assim, eu amo alho, cara. Amo. Eu faço arroz com alho. Alho com arroz. verdade. Aí eu falei, é alho, filha. Não quero. Aí deu uma empurradinha assim, né? Aí já a Bia, eu quero, me dá o seu. Aí a Bia come o dela e o da irmã. Tá ligado? Tipo... Então acontece. Isso. Então, assim, eu acho que é muito. É isso. A gente reinventar formas de comer. Sim. Então, assim, às vezes você não gosta de comer uma coisa de uma determinada forma, mas às vezes se Faz você. de outro. Às vezes, se você, por exemplo, você não gosta de brócolis. Mas, cara, você não gosta mesmo de brócolis? Assim, um arroz de brócolis. Não sei o quê. Com um refogado. Então, assim, é isso. É a gente reinventar a nossa alimentação, a nossa diversidade, porque é no berço da nossa alimentação que a gente pode evitar muitas doenças. Tem uma nutricionista que ela fala para outras nutricionistas também, o nome dela é Mariane Fazi, que ela fala que a nutrição vai salvar o mundo. E eu acredito nisso, porque a gente tá desmatando por causa de comida, a gente tá poluindo o meio ambiente por causa de comida, a gente tá ficando doente por causa de comida. Então, quando a gente começar a olhar com mais carinho, mais atenção e mais responsabilidade pra nossa alimentação, entendendo as limitações da sociedade que a gente tá inserido, eu acho que a gente consegue melhorar, sabe? Acho que a gente consegue melhorar e avançar nessa discussão da alimentação, da gente ter carinho, porque a alimentação é afeto, gente. Quem aqui, Total. vocês duas, todo mundo tem alguma lembrança na infância de alguma coisa que gosta, algum alimento afetivo. Isso, comida é afeto. Né? A gente dá presentes através da cozinha, né? E é isso. Então, basear a sua alimentação no mais natural e saudável possível. Entrar, sim, as outras coisas, mas de uma forma equilibrada, para que a gente consiga viver em harmonia com o nosso planeta, com os nossos corpos, né? E entender essas discussões que a gente falou que, gente, às vezes você não está obesa, às vezes você não está fora do peso, às vezes você não está precisando emagrecer, às vezes você está bem com o seu corpo, né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu me alimento bem, eu treino e eu não consigo emagrecer. Eu falo, cara, porque você está vivendo em harmonia com o seu corpo. Às vezes o seu corpo tem esse peso, tá tudo bem. Você não precisa ter a barriga chapada, né? Se você quiser, ok, mas pensa se você mesmo quer. Sabe? Ou se é alguém que quer pra você isso, eu sei porque eu passei na pele. Eu ficava ali falando, ai, preciso emagrecer. Mas eu não queria, no fundo, assim. Até que eu olhei no espelho e falei, cara, eu virei pro meu marido e falei, não quero. Eu estou feliz assim. E eu vou ficar assim.
E isso te dá uma liberdade, e isso me trouxe uma liberdade de fazer a atividade física que eu gosto. Porque antes eu tava me forçando a fazer, né, a atividade física que me emagrecia mais, que era a musculação, né? A musculação, de fato, é melhor, entre aspas. Mas aí eu odiava. Eu faltava pra caramba, eu não ia. Agora que eu entrei no polidense, pergunta se eu falto uma aula. Minha menina, bato carteira lá. Nada me tira da aula do polidense. Você entendeu? Então, assim, aí isso me deu uma liberdade. Eu quero o quê? Eu quero o vídeo de Camila igual Também Graciane quero. Barbosa, de maiô vermelho, rodando naquelas caralhas daquele polidense. Então, assim, isso... Ter esse entendimento me deu uma liberdade alimentar, porque eu também. É isso, a gente é nutricionista, a gente também se maltrata. Então eu também tava cortando um monte de coisa da minha alimentação. Isso me deu uma liberdade de equilibrar a minha alimentação, de fazer as atividades que eu gosto, e isso me fez estar melhor comigo. De enxergar meu corpo com carinho, é isso. Enxergue seu corpo com carinho, sabe? A alimentação e a atividade física tem que fazer para te fazer feliz, não para te punir. Então, às vezes, a gente usa a alimentação para punir. Eu estou muito gorda, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa preguiçosa, então a partir de hoje eu não como mais chocolate, eu não como mais não sei o quê, eu só vou comer aipo e alface. Sabe? E aí, não precisa disso, sabe? Não precisa disso. Então eu acho que é muito isso, assim, você fazer bem pro seu corpo. E fazer bem pro seu corpo não é tirar tudo que você gosta e nem também só comer alimentos ultraprocessados. Não é nenhum nem outro. Amar seu corpo é você viver em equilíbrio. E assim, e acho que pra finalizar, eu acho que vocês têm que buscar profissionais que se alinhem ao seu discurso. Pesquise os profissionais que vocês vão pesquisar, sabe? Porque assim, tem muita nutricionista aí fazendo cagada, sendo gordofóbica, falando de emagrecimento de uma forma absurda, mas também tem muita nutricionista boa. Tem muita nutricionista trabalhando comportamento, tem muita nutricionista não demonizando, tem muita nutricionista trabalhando a relação da comida. Eu lembrei da Emília também. Você conhece a Emília? A Emília ela fez um post muito maravilhoso, tipo, falando que não existia paladar, né? Tipo, de criança. Tipo, sim. E ela é muito infantil. maravilhosa também. Eu fiz um post hoje sobre isso, porque não existe paladar infantil. Não existe. O que existe é o paladar imaturo ou adultos seletivos. Isso pode existir. Agora, você botar essa responsabilidade na infância, que é tipo, paladar infantil, porque a infância a criança não come, a criança só quer comer besteira. Por que essa criança só quer comer besteira? Porque alguém deu pra ela. Porque ela não foi no mercado. Exatamente. Não, alguém deu pra ela e a cultura que a gente tá inserida, Cultura, né? A Camila também tem, tipo, fórmula. A gente tá falando, tipo, eu vejo, assim, muitas pessoas ficam muito chateadas de, tipo, não, na alimentação do meu filho não bota açúcar, tá 2 anos. Aí eu falo, mas ele toma fórmula. Então, ele come açúcar. Ele toma né? composto lácteo. E aí, a pessoa faz assim, tipo, 3 tipos de açúcar no mínimo ali que você tá dando pra essa criança. Na fórmula. Exatamente. Né? Então, assim, é esse lugar também. Tipo, essa criança, ela tá tudo bem, ela tem uma alimentação ótima, incrível. Come fruta, come verdura, porque tem várias. Come fruta, come verdura. Mas toma ali a fórmula. Mais assim, do que, né? Também a necessidade de se manter essa fórmula após 1 ano, né? Porque a gente entende que até 1 ano realmente não amamenta, tem que tomar. Mas aí agora eles mudam o nome. Agora é fórmula de segmento, composto lácteo, forma pra 1, 2, 3. Exatamente. Exatamente. Enfim, gente, eu acho que é maravilhoso você. Obrigada. Dá pra conversar mais tempo. Dá pra conversar mais tempo. Gente. Vocês fazem parte 2. A gente tem que trazer. Depois a gente traz só jejum intermitente. Isso, só um assunto. Só um assunto. Manda aí o que vocês querem falar. Muito obrigada pela sua vinda. Boa. E parabéns pelo seu trabalho. Que maravilhosa. Assim, eu realmente me emociono porque a gente foi. A Juliana se emociona em todo o programa. Sabe? É porque eu sou muito apaixonada. Eu falo que eu nasci pra ser nutricionista, assim. Quando eu entrei na faculdade no escuro. Aí eu nasci pra ser rica. Eu queria... Não, gente, assim, eu acho assim, sabe quando você fica assim, propósito. E isso são outras questões, mas assim, eu acho que eu realmente não me vejo fazendo outra coisa no mundo, assim. Eu nasci muito pra ser nutricionista. Eu amo essas discussões. E eu acho que a gente precisa estourar a nossa bolha pra entender que, assim, ok, né? A gente atende aqui acaba aqui na nossa bolinha, mas existe aqui, ó, no Jacarezinho, pessoa passando fome, sabe? Ao mesmo tempo que estão jogando quilos. Ontem eu vi na TV uma reportagem da quantidade de comida que a gente joga fora. Então, assim, é isso, sabe? Quando a gente fala de comer, todo mundo come.
Não existe ninguém que não coma. Não, essa pessoa não existe, né? Então a gente precisa comer todos os dias para nossa vida. Então é uma discussão que é muito ramificada, é muito facetada. E assim, eu sou suspeita, né? É isso que eu sou muito apaixonada. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico e sincero para as coisas. A gente não pode fingir que as coisas não existem. Porque as coisas estão aí, estão acontecendo, estão existindo. E a gente não pode fingir que não tá acontecendo. Não dá pra varrer debaixo do tapete. Sabe? Eu acho que é isso. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada, Obrigada, Camila. gente. Obrigada. Beijo, Obrigada pelo gente. convite. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.